Bom dia, irmãos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em nosso coração e que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, esteja junto conosco nesse dia que se inicia. Nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, você que pode. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por mais esse momento de privilégio que nós temos para estar meditando na palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que o Senhor nos concede esse privilégio de podermos meditar na Tua Palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, orar e buscar a Tua face, Senhor. E nós cremos que assim, a cada dia, nós conseguimos nos parecer mais com Cristo. Fique conosco e nos abençoe, é o que nós pedimos, e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, nós estamos aí falando sobre uma vida devota, uma vida que é dedicado à devoção ao Senhor. E eu convido você que pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, onde o apóstolo Paulo ele vai escrever o seguinte: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, antes de nós falarmos aqui um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler, é importante nós entendermos um pouquinho o que está acontecendo, né? Então, o contexto aqui desse livro, vamos falar do livro. Esse livro é dedicado, ele é escrito especialmente para uma igreja, né? Então, o conteúdo dele é de uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, tá? E essa carta ela foi escrita na mesma época em que foi escrita a carta aos Colossenses, entre 61 e 62, tá? O apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essas cartas, né? É importante também dizer que Paulo fundou a igreja em Éfeso, onde ele ficou 3 anos ali, tá? O apóstolo Paulo, ele foi para Éfeso na sua segunda viagem missionária, onde permaneceu 3 anos ali, usando o método de evangelismo e discipulado, ensinando e pregando a palavra de Deus, tá? Então ali ele começa esse trabalho e funda essa igreja em Éfeso. A carta de Éfeso, aos Efésios, ela foi escrita para os irmãos que eram gentios que tinham se convertido. Então eram cristãos gentios. Eles não eram judeus, eles eram pessoas fora da aliança ou fora de dentro dos muros de Jerusalém, tá? Então era cumprindo ali Atos 8, onde Cristo manda os seus discípulos irem além de Jerusalém, além dos arredores de Jerusalém, e irem até os confins do mundo. Então aqui o apóstolo Paulo também já estava fazendo aquilo que Cristo tinha mandado. Essa carta de Efésios, ela pode ser dividida em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ela é teológica, tá? Ela descreve a obra de Deus em Cristo e a natureza da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado teológico de ensinar a igreja sobre a pessoa e a obra de Deus na pessoa de Cristo, e também sobre a natureza da igreja. Da onde vem a igreja, qual é o objetivo da igreja, qual a missão da igreja. Então o apóstolo Paulo ele começa a ensinar teologicamente do 1º capítulo ao 3º capítulo dessa carta. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ali o apóstolo Paulo ele começa a ensinar coisas práticas, mostrando a importância de viver em harmonia com a doutrina que ele ensinou então nos 3 primeiros capítulos. Tá? O apóstolo Paulo ele é muito, ele gosta de amarrar mesmo os assuntos para poder ficar bem explicado para nós. E eu abro um parênteses aqui para você. Tire um tempo do seu dia, leia
talvez um capítulo por dia, alguns versículos por dia da carta de Paulo aos Efésios, eu tenho certeza de que Cristo vai mudar o seu modo de pensar como igreja, o seu modo de pensar sobre Cristo, sobre a pessoa de Deus e a obra de Deus através de Cristo Jesus. Então, não só leia, mas estude, entenda, queira se aprofundar um pouco mais em saber o porquê que o apóstolo Paulo escreveu então essa carta com esse tema, né? Nós vamos ver daqui a pouco aqui qual é o tema principal da carta de Paulo. Entrando então agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele destaca a importância da missão da igreja, da pregação do evangelho e da obra de Deus em Cristo. Tá? Ele também enfatiza a importância da fé, do amor e da presença de Cristo. Então são 3 aspectos que no capítulo 3 o apóstolo Paulo vai deixar em evidência. Tá? A fé, o amor e a presença de Cristo. Então, no versículo 17 que nós acabamos de ler, 3 pontos se destacam. O primeiro destaque que a gente pode ver é a importância de Cristo habitar em nosso coração. Tá? Esse habitar, Cristo habitar em nosso coração, é uma realidade espiritual, não é algo raso. Não é algo que possa passar batido em nossas vidas. É uma coisa real, é uma realidade espiritual para as nossas vidas. E é uma necessidade espiritual. Cristo precisa habitar no nosso coração. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos que Ele habite em nós. O apóstolo Paulo também vai ensinar que nós somos o templo do Espírito Santo. E como ser um templo do Espírito Santo se ele não habita dentro deste templo? Então, nós não somos apenas um templo, nós somos a habitação. E é necessário nós entendermos essa necessidade de Cristo habitar em nós. Outro aspecto também que ele vai destacar aqui dentro da importância de Cristo habitar em nosso coração é a experiência pela fé. É porque essa realidade espiritual que o apóstolo Paulo vai trazer sobre a necessidade, a importância de Cristo habitar em nós, ela só é experimentada pela fé. E a gente sabe que o livro de Hebreus, o autor vai dizer que a fé é algo que a gente não vê, mas é algo que nós temos a certeza de que vai acontecer. Então, esse habitar de Cristo em nós, ela só é experimentada através da fé. Ela não é apenas uma presença física ou emocional. Ela é uma realidade espiritual, uma necessidade que nós temos de que Cristo habite em nós. E ela só é experimentada através da fé. Então fique uma dica. Vamos exercitar a nossa fé para que a gente experimente, através da fé, sermos a habitação de Cristo. Um segundo destaque nesse versículo que nós podemos ver é a importância de estar enraizados e fundados em amor. Nós falamos outrora, agora há pouco, sobre o tema central do livro de Efésios. E o tema central do livro de Efésios é o amor. Nós precisamos entender que o amor de Cristo nos capacita a amar o próximo. Sem o amor de Cristo, não existe o amor ao próximo. E a Bíblia vai falar que Jesus disse para os seus discípulos: olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês amem a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Como você ama você mesmo, você vai amar o seu próximo. E aqui o apóstolo Paulo ele está colocando essa ênfase tendo raízes ou criando raízes ou fundamentos. Ele usa essas duas metáforas para que o povo em Éfeso ou os irmãos efésios entendam com mais clareza do que ele estava falando. Então é como se fosse o amor a base para que a árvore que somos nós
que a gente crie raízes nesse amor. Sabe, você já viu uma raiz de uma árvore? Tá vendo? Tem uma árvore aqui atrás de mim. E se a gente pudesse imaginar a raiz dela, pelo tamanho da árvore que está aqui atrás, a raiz dela é muito profunda. E assim nós devemos ser no amor de Cristo. Nós devemos ter a nossa fé enraizadas no amor de Cristo. E esse amor, esse fundamento, nós sabemos que toda construção ela é fundada em cima de uma estrutura muito sólida, muito firme. Senão, a estrutura construída ela é derrubada facilmente. Assim também precisa ser a nossa vida, estar fundada, enraizada em amor. O amor é a base forte para a raiz e o fundamento das nossas vidas. Irmãos, como essa carta é direcionada diretamente para uma igreja, Cristo tem falado para nós hoje, nessa manhã, que nós precisamos estar enraizados em amor. E tudo que nós fizermos no amor, que seja no amor de Cristo. E que nós possamos estar enraizados. Sabe, é fazer as coisas para Deus com amor, em amor. É fazer o nosso melhor em amor. Não porque eu preciso fazer, eu estou sendo obrigado a fazer. Não, é por amor. Nós precisamos servir o próximo, amar o próximo em amor. E isso nos leva ao terceiro destaque nesse versículo que o apóstolo Paulo aponta para nós, que é a importância do amor. Queridos, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre essa poesia que é o amor. Essa filosofia que é o amor. Mas o amor ele vai muito além disso. Porque o amor ele não é simplesmente um sentimento. Você sente amor, mas você precisa praticar o amor. E o amor é uma escolha. Assim como Cristo amou a sua igreja, ele escolheu amar a sua igreja. Assim como o marido ama a sua esposa, ele escolheu amar a sua esposa. E assim a esposa também, o marido. Os pais escolhem amar os seus filhos, independente do trabalho, do problema que eles causam, porque às vezes são muitos, né? Mas nós que somos pais, nós escolhemos amar os nossos filhos. E essa importância do amor não é apenas filosófico, não é apenas um sentimento que vem e que pode sair, mas é uma escolha. E assim como Daniel ele decidiu firmemente não se contaminar. Eu e você precisamos escolher firmemente estar fundamentados, enraizados neste amor, porque somente assim nós vamos conseguir amar também. E o amor é o tema central desse livro. A gente já falou sobre isso. E o amor ele é a base para a vida cristã. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele vai dizer assim, olha, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso falar todas as outras línguas, mas se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Eu posso ter a fé que move montanhas, eu posso profetizar, eu posso curar, eu posso fazer maravilhas, mas se eu não tiver amor, de nada terá valor. Queridos, tudo o que nós fazemos precisa ser feito em amor. Porque se nós não fizermos isso no amor que está enraizado em Cristo, de nada vale. O nosso esforço dentro de casa não vale, o nosso esforço dentro da igreja não vale, o nosso esforço no nosso trabalho não vale, o nosso esforço na rua, na comunhão com as outras pessoas, na família, não vale de nada se nós não tivermos amor. E olha quão grande amor o Senhor tem por nós. João 3,16 vai falar assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, eu e você, que cremos em Cristo, não pereça. Que a gente não morra, não pereça na morte que o pecado traz como salário. Mas que a gente tenha vida e vida eterna. O amor em servir,
o amor em devoção, o amor em oração, o amor em leitura da palavra. O amor precisa estar presente em todas as nossas ações do nosso dia a dia. Queridos, se nós formos um povo, uma igreja sem amor, nós vamos ser como o Mar Vermelho. Nós recebemos palavra de Deus, recebemos amor, recebemos ajuda e recebemos tantas e outras milhões de coisas. Mas nós não liberamos nada para as pessoas. Mas quando se é o amor, nós somos como um rio que desce do trono do Senhor. E que aonde este rio passa, a cura, leva-se a paz, leva-se libertação para as pessoas do cativeiro do pecado. Queridos, que eu e você sejamos cheios desse amor do Senhor. Então, eu quero aqui voltar para que a gente entenda que existem 3 destaques nesse versículo. O primeiro destaque é a importância de Cristo habitar em nosso coração. Nós não somos casa de repouso ou casa de pouso. Nós somos a habitação do Senhor. O segundo destaque é a importância de estar enraizados e fundados em amor, firmados em amor. E o terceiro destaque é a importância do amor. Queridos, que nesse dia eu e você possamos colocar em prática isso que o Senhor Jesus nos ensinou nessa manhã. É necessário que eu e você olhemos para a palavra de Deus e não somente olhar, mas nós precisamos pensar nela e colocar em prática. Que você nessa manhã se una comigo em oração. Nós vamos pedir para que o Senhor nos fortaleça e que Ele nos dê o privilégio de colocar isso em prática nesse dia. Senhor, nós somos gratos a Ti. Gratos porque, mais uma vez, o Senhor tem falado para nós sobre devoção. Nós precisamos, ó Pai, sermos pessoas, homens e mulheres devotos ao Senhor. Pessoas que realmente entendam a importância da devoção. Nós precisamos deixar que Cristo habite o nosso coração. Nós precisamos deixar, Senhor, que esse amor nos enraize e nos fortifique, Senhor. Nos firme a nossa fé no Senhor Jesus, neste amor que é incondicional. E nós também precisamos ter essa importância no nosso coração em relação ao amor. O amor ao próximo, o amor em servir, um amor em ajudar. Sim, Senhor, que o Senhor possa gravar essas palavras no nosso coração nesse dia e nos dê, Senhor, sim, nos dê, Pai, o privilégio de colocar isso em prática nesse dia. Senhor, fique conosco, habite em nós e que nós possamos estar cada dia mais parecidos contigo. Fique conosco, é o que nós pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço a sua participação e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e Deus abençoe também a sua família, a sua casa. Até amanhã e que Deus te abençoe, queridos. Até logo.